Olá pessoal, muito boa tarde a todos. Começa mais um call de fechamento. Hoje dia 19 de fevereiro de 2016, hoje mais um dia de um pouco de correção, mas bem pouquinho, né? Depois de um dia que a gente oscilou ontem, né, entre positivo e negativo e subimos e 500 pontos, acima de 500 pontos. Hoje o mercado foi um pouquinho mais direcional para baixo, mas mesmo assim uma volatilidade pequena. A gente também tem uma pequena queda nos mercados americanos. A gente tem uma queda um pouco mais forte do petróleo, que cai entre 3,5% e 4%. O nosso mercado se segurou bem, o dólar também não teve uma grande variação como vinha tendo nos últimos dias, mas o dólar hoje levemente em alta, pelo menos até agora há pouco. Deixa eu mostrar um pouco do gráfico aqui do Ibovespa. Então, olha só, o que a gente está falando aí que ficou ruim do intraday aí nos últimos 2 dias é que a gente, depois de vários pregões aí com a grande volatilidade, a gente tem aí dias que o mercado se mexe bem pouco. Agora, isso não quer dizer que todas as ações tiveram uma pequena variação. Teve algumas ações aí com boa variação e eu estou ficando assustado, que eu estou vendo aí aquelas ações que a gente chamava antigamente de mico, né? Hoje, a maioria delas não estão nem sendo negociadas mais na bolsa, mas ações aí de pouca liquidez, pouco conhecidas até por muitos dos que estão aí. Essa sim, se mexendo bastante aí com grande volatilidade. Uma coisa que me chama a atenção é exatamente que o setor que puxou a bolsa para baixo a partir de 2011, que setor que foi esse? Vamos ver se vocês vão escrever aí qual é o setor. Foi o primeiro que começou a cair, o primeiro a ter dificuldade. Esse setor começa a ganhar força, né? Algumas ações desse setor já estão em tendência de alta, e outras que depois de fortíssima queda, inclusive duas aí que estão numa situação bem complicada, começaram a ganhar força nos últimos dias, ações que valiam 10, 15, 20, 50, 100 reais e que agora valem 1, 2, 3 reais, né? Mas esse setor ganhando força, imobiliário, construção, exatamente, né? É exatamente esse setor de construção que eu estou falando. Então eu vou só dar uma passada nos ativos para vocês darem uma olhada. A MRV é um dos casos que já estão em tendência de alta. Iven 3 é outro caso que já está em tendência de alta. A gente falou bastante dela aí no rompimento desses 4,38. A gente tem aí bons ativos, os ativos mais sadios como EZTC3 também já em tendência de alta. A gente tem a Cyrela aí também tentando uma reversão, ainda não tem uma perna 3 muito bonita, né? Uma possibilidade de perna 3 muito bonita, mas também vem para uma forte alta. E 2 desses ativos desse setor que viraram meio que mico, né? Ativos que tiveram uma queda aí, a Rossi, ela já fez vários implits aí para poder subir o preço. Se a gente for levar em conta o preço dela antes de 2008, ela estava batendo lá R$600, né? Antes da queda do mercado, né? E agora vale R$3,97, mas de qualquer forma subiu bastante aí nos últimos momentos. E PDG também é outra que precisou fazer implit, porque a ação caiu muito, né? Chegou antes dos implits aí, ela nunca teve a 400, né? Mas como sofreu implit, é como se a ação dela tivesse valido R$400 aí antes de 2008, né? E, enfim, agora está valendo aí R$5,58, mas também veio para uma forte alta. Outro sinal aí que a gente começa a ver é que algumas ações de varejo também ganharam força, né? A gente não tem ainda, como eu já falei para vocês durante toda a semana, né? O Ibovespa realmente mostrando sinais de que pode reverter tendência. Mas a gente pelo menos tem sinais desses setores que puxaram o mercado para baixo, dizendo para a gente que as coisas estão um pouco mais tranquilas, né? Que principalmente aí eu já começo a me recuperar, né? Esse aqui acaba sendo um sinal que não é tão importante, porque o Ibov ainda não mostrou isso, mas um sinal de que a Bolsa pode subir um pouco mais do que essa região onde tínhamos a primeira resistência e que batemos lá na quarta-feira. A máxima de quarta-feira coincide aí com esse fundo que a gente traça sempre para vocês aqui, que agora é um ponto de resistência, né? Bom, alguns mercados continuam sem direção, né? E como estão sem direção e consolidando no fundo, tem uma possibilidade de romper muito maior para baixo, né? Então, é o caso aí do ativo que está na tela, que é exatamente Petro 4, né? Então, olha, a Petro 4 fez uma forte queda aqui no mês de janeiro e não conseguiu se recuperar. Ela está exatamente andando de lado.
E o que é pior, né? Termina a semana muito perto dessa linha de 4,27. É uma linha que, se for rompida no gráfico diário, né, no gráfico semanal, pode trazer o preço aqui a R$ 2,97. Quer dizer, ainda pode ter mais 25% de queda em Petrobras, né? Esse é o contraponto exatamente de uma possibilidade de alta. Enfim, só para dando hoje, está no final de semana, a gente já está cansado de analisar gráfico, né? Provavelmente vocês estão cansados aí de também ver gráficos, né? Alguns setores tiveram uma correção, alguns ativos de alguns setores tiveram uma correção maior do que se esperava para uma correção de mercado, né? Agora, eu entendo que muita gente fala de GGBR, fala de Vale, fala de alguns ativos, não foram exatamente esses setores, né? O que eu queria mostrar para vocês é que, olha só, quando você tem uma queda de mercado, é natural que o mercado recue depois dessa queda, a história do elástico. Você estica o elástico para baixo, quando você solta, ele volta um tanto disso. Uma boa forma de você tentar entender o tamanho dessa correção é exatamente traçando aqui o que a gente chama de retração de Fibonacci. A retração mais provável fica entre 50% e 61% do tamanho da onda anterior. Foi exatamente isso que fez Vale, ou seja, até essa correção até 9,14 é uma correção normal de preço. Quando a gente vai ver GGBR, a gente percebe que ela tem uma situação parecida, né? Então, se a gente pegar este ponto aqui para observar essa retração, eu nem pegaria esse, né? Mas, enfim, talvez pudesse vir lá de cima, que ela caiu meio que em linha reta. Você percebe que também essa retração veio exatamente nessa região, depois disso largou aqui uma estrela cadente, um candle aí que mostra a possibilidade de continuar a queda, né? E é isso que ela está fazendo exatamente, né? Então, esses setores aqui, né, não tem ainda uma chance tão forte de reversão, e por isso você junta tudo isso, a ação que quer cair, a ação que não sabe o que quer fazer e a ação que já está em tendência de alta, a gente percebe que tem uma indefinição muito grande. Isso é muito mais interessante do que a gente tinha até 2 semanas atrás, que era uma tendência forte de baixa. E por que eu digo mais interessante, né? Porque eu não gosto de brigar com preço, mas eu acho muito mais fácil, depois de uma queda tão prolongada de 4 anos que a gente teve no Ibovespa, ganhar dinheiro com a alta. Então, se vier uma reversão de tendência, a gente vai começar a ver a cara dessa reversão na semana que vem, né? A gente tem que ficar talvez um pouco mais atento e ser mais estudioso, dedicar mais tempo de estudo, porque as operações de reversão de tendência geralmente são operações muito rentáveis, né? Então, é claro, a gente tem que dar mais atenção para esse momento, porque esse parece ser o momento mais rentável, tá ok? Bom, vamos lá. Deixa eu dar uma olhada aí com mais cuidado em alguns ativos que vocês estão pedindo. Vamos começar aqui com o GGBR4, tá? É exatamente esse ativo que a gente está vendo. Ainda a GGBR4 não tem no gráfico diário a condição que a gente gosta de reversão de tendência, o número de candles suficiente para acreditar numa alta mais forte e prolongada do ativo, ainda não tem o difusor cruzado para cima, tá ok? Então aqui a gente tem que esperar um pouco mais antes de pensar em operação, tá? Diferente um pouco aí da CSNA, né? A CSNA, apesar de não ter essa condição ainda dada pelo difusor, né, ela tem aí já é um ativo que já conseguiu ultrapassar as médias móveis, né? Então, qualquer correção de gráfico diário na CSNA, a gente já consegue aí pensar em operação com ela, tá ok? Outro ativo também pedido é exatamente CEMIG 4, né? Todo dia o pessoal fala muito de CEMIG 4. Mais uma vez aí ela bateu cabeça naquela região que a gente falou que poderia ficar interessante para compra, que é a região de 6,39. Mas não tem problema, continua tão interessante quanto, né? Ou seja, se conseguir em algum momento romper essa região aí de 6,39, a gente já pode pensar em compra, já tem aí o difusor cruzado para cima, já tem aí bastante tempo aí que fez essa máxima, tá ok? Vamos falar um pouco dos bancos, né? Itube 4 continua numa região de consolidação, não tem condição de compra, na minha opinião, também não tem condição de venda. A BBAS 3, essa está mais parecida com a Petrobras, também não é de se estranhar, a empresa estatal tem um problema parecido, né, de ter um controle aí do governo e não um controle privado, né? Então, mais perto aí do rompimento de fundo do que de uma reversão de tendência. E outra que me agrada aí, para se vier uma reversão de tendência ser uma das que vai puxar o momento,
é exatamente BBDC4. Essa aqui, se subir, a gente já consegue até pensar na compra. Veja só, já tem aqui o difusor cruzado para cima, tá ok? Vamos pegar mais ativos aqui. André Mag 3 está dando uma compra. Tá rompendo aí uma região de bastante resistência, né? Uma região que ela não consegue romper há muito tempo. Fechando o dia acima desse ponto fica muito bonito. Você pode pensar no stop abaixo desse fundo aqui por volta de R$ 14,30, tá ok? Vamos lá, dá uma olhada em Estácio. Estácio tem tendência de baixa, não tem ainda nenhuma indicação de reversão de tendência, tá? Se você está comprado, provavelmente você deve ter feito isso observando o gráfico de 60 minutos. Esse gráfico, sim, ainda tem até condição dela se suportando aqui de tentar mais uma compra, tá? Agora eu não deixaria o stop muito longo. A mínima de hoje, que foi também a mínima de ontem, essa região de R$ 12, para mim seria o melhor ponto aí para ser colocado nesse stop, nessa operação. Então, stop aí de 1%, tá? Não precisa ser muito mais que isso. Porque se não for nesse ponto, é muito aqui embaixo, né? O stop gráfico. Então, acho que vale a pena apertar um pouco aqui, tá? Vamos lá. Bom, eu acho que tem um fake aí do André Machado no chat. Vamos resolver esse problema já, para a gente não ter... para a gente não ter problema, né? Então, já feito. Vamos lá. Depois disso, vamos dar uma olhada aqui em ELPL4. Bom, ELPL4, depois aí de uma alta muito forte por conta de boatos, né, continua na correção. Lembra, Helder, que hoje você me pediu para falar o que eu achava de comprar ela, né? Depois de uma subida muito forte, né, e que você esticou o elástico muito forte para cima, é natural que haja uma correção. Agora vamos ver aqui na região de média móvel se vale a pena a gente pensar numa compra, tá ok? Vamos lá. Depois eu quero ver aqui Cielo 3 comprado. Bom, Ciel bateu aí num ponto de suporte que é exatamente 100% da retração, da projeção de Fibonacci e ganhou corpo aqui, tá? No gráfico diário eu não vejo condição de compra aqui em Cielo. Talvez aí seja uma compra do gráfico de 60 minutos, né? Eu acho que nem nesse gráfico você tem uma definição tão grande. Então, eu acho que cuidado redobrado aí para quem está comprado. Pensaria no stop, quem está pedindo aqui é o Carvalho, abaixo de 30 e 40. Eu acho que esse é um ponto importante aí para a gente, se for rompido esse fundo, cair fora da operação, tá? TRPN3, puxa vida, será que esse ativo tem liquidez? Eu nunca ouvi falar. Deixa eu ver aqui se... TRPN3 para venda, o Elton pedindo. Deixa atualizar o meu gráfico aqui. Sexta-feira, 5 horas da tarde, o gráfico já está com preguiça aqui de estar atualizado. Pronto, atualizou. Elton, cara, não dá para operar esse ativo, né? Não tem liquidez nenhuma, tá? Isso aí talvez sirva para operação de longo prazo. Para operações mais curtas, de médio prazo, ela não tem liquidez para isso não, tá? Vamos lá. Vale 5, estou vendido no curto prazo. Perfeito, cara, se for o gráfico diário, eu não acho que esse é o ponto, mas eu até entendo a venda, né? Ela está em tendência de baixa ainda no gráfico diário. O stop está acima de 9,11, tá? Mas talvez essa operação seja muito mais bonita se ela, por acaso, tiver aí no gráfico de 60 condição de queda. Não tem isso ainda, tá? Ela tem, por enquanto, topos e fundos ascendentes. Até se falhar nessa tentativa de romper o topo e descer e furar esse fundo, você começa a ter essa possibilidade, tá? André, por favor, estou comprado em BBSE 3 e na segunda-feira sai resultado, né? Bom, é muito parecido com o ativo que a gente acabou de ver, em tendência de baixa no gráfico diário, ainda em tendência de alta no gráfico de 60 minutos, ou seja, vai ficar interessante para venda se o gráfico minuto perder esse ponto. E para você que está comprado só pensando em gráfico de 60, o stop está aí abaixo de 23,60, tá ok? Final de semana, aproveita para rezar bastante e o balanço dela não vir muito ruim, para não amanhecer com gap de baixa, tá ok? E é impossível dizer para onde vai ou como é que vai ser o balanço, né? Deixa para segunda-feira a gente ter uma ideia mais clara. Se resolver apostar aí que o balanço vai ser bom, stop abaixo de 23,60 e torcer para não ter gap, né? Por isso que eu não gosto de ficar posicionado, ou pelo menos de iniciar a operação perto de balanço, né? Porque aí você depende um pouco da sorte.
André, boa tarde. Gostaria de colocar para você que o setor de comunicação está bem esquecido e largado. As 3 companhias, Oi, TIM, Telefônica, passaram um processo de ajuste, já que o mercado cresceu muito. E agora, olha, são para os multi Oi, cujas ações preferenciais... mas Oi, Paulo, é uma empresa praticamente quebrada, ela precisa aí de sofrer, não dá para olhar só lucro do um lado da empresa, né? Quando você olha a dívida da Oi, você já perde completamente a vontade de operá-la. Mas, cara, eu gosto de gráfico, então vamos falar do gráfico da Oi, né? É um gráfico de um ativo que também perdeu valor ao longo do tempo, né? Que se ela tivesse barata, eu imagino que alguém já identificaria isso, né? Ela valia 100 e agora está valendo 85. Muitas vezes porque o preço caiu não significa que o ativo está barato, né? Tá barato é você tá de fora de um ativo que está em tendência de alta, porque como a tendência é de alta, é natural que cada vez mais ela fique mais caro, né? E na tendência de baixa acontece o contrário. Eu vou começar a achar que Oi está ficando barata se ela romper essa região de 203. É um primeiro ponto aí que você tem uma análise de reversão de tendência, ou de uma possibilidade de reversão de tendência mais clara para Oi, tá? Dá uma passada que faz tempo que eu não olho esses ativos para a gente encerrar. TIM P3 ainda não tem essa condição de reversão. É bom ficar de olho, essa região de 6,50 é importante, né? Para a gente acreditar mais claro na reversão, a gente precisa do difusor cruzado para cima, coisa que ainda não tem, mas poderá acontecer aí na próxima semana. E o ativo aí que eu acho mais agradável do setor é exatamente Vivit 4. Vamos lá, atualiza. Qualquer pivô de alta que fizer já dá para a gente pensar em compra, tá? Também vem num processo de queda bem longo, né? Saiu lá dos 50 e tantos reais para os 30, né? Perdeu aí quase 40% de valor. Vamos ver aí como é que vai ser, se vamos ter pivô de alta, perfeito? Bom, essa foi uma semana de poucas oportunidades no gráfico diário, de muitas no gráfico de 60 e gráficos intraday de 5 e de 15, né? A gente teve aí boas operações acontecendo nesses gráficos, e a semana está acabando, acho que não tem muito mais o que fazer agora. Agora é descansar no sábado e domingo, em algum momento aí dar uma estudada boa para a gente começar bem a semana. Eu vou fazer isso provavelmente no início da noite de domingo, e às 10 da noite vou fazer o meu já tradicional, aí já tem 5 anos que eu faço o estudo de domingo às 10 da noite, e esse estudo é transmitido sempre pela Infomoney TV. Então, nesse mesmo canal que você está assistindo o vídeo, no canal da Infomoney TV, você poderá também assistir o estudo de domingo. Convido todo mundo para participar, domingo às 10 da noite, estou por lá. Bom final de semana a todos e até domingo às 10 da noite, se Deus quiser. Tchau, pessoal, até lá.